você possa ser abençoado, que você possa verdadeiramente aprender junto comigo um pouco mais sobre a história da igreja, sobre a eclesiologia, sobre as principais doutrinas da igreja e o desenvolvimento dessas doutrinas na história da igreja. Eu estava comentando com a pastora Silvânia e ela realmente falou, ela fez uma observação muito interessante. Por que que nós estamos estudando isso, irmãos? Por que que nós estamos estudando todos esses fundamentos? Justamente para que nós possamos dar razão à nossa fé. Então é importante a gente entender a história da igreja, né, os seus erros e os seus acertos, para que nós possamos, de fato, termos as condições e o conhecimento para pregarmos o evangelho. A grande dificuldade que nós percebemos hoje no cristão comum, no cristão, e aí independentemente de qualquer igreja, é a dificuldade que as pessoas têm de passar o conhecimento da graça de Deus. A gente fica assim, quase que impressionado, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de entender e, por ter dificuldade de entender, de passar o conhecimento, né, principalmente conhecimento no âmbito evangelístico, né, porque é importante a gente ter esse conhecimento. É importante a gente entender as coisas. Por exemplo, nós estamos estudando aqui, nesse período da história da igreja, os preâmbulos ali do Concílio de Nicéia, né, o primeiro concílio chamado Concílio Universal, né, o primeiro concílio de Nicéia, patrocinado ali pelo imperador Constantino. E no vídeo anterior, nós falamos que uma das grandes razões para esse primeiro concílio, né, um dos grandes porquês, foi a chamada controvérsia ariana. Ou seja, existia um teólogo, um cristão, chamado Ário, mas que ele estava ensinando uma teologia que estava contra a Bíblia. Olha só, o camarada dele era cristão, mas ele estava ensinando uma teologia que era contra a Bíblia. Por quê? Porque ele estava ensinando que Jesus era um Deus ou era uma divindade menor do que o Deus do Velho Testamento, que não era uma única divindade. E isso aí se propagou de tal forma que a igreja teve que fazer aí o seu primeiro concílio. E por que, meus irmãos, surgiu isso? Nós falamos isso lá no primeiro vídeo. Vocês lembram, nos vídeos anteriores, quando nós estudamos sobre o ebonismo, o docetismo, o neoplatonismo, que foram as heresias que surgiram ali nos 3 primeiros séculos? Nós estudamos sobre isso. E quando nós falamos sobre isso, sobre essas heresias dos 3 primeiros séculos, o que a gente percebe é que a igreja, ali no início do seu caminhar, uma das grandes dificuldades, uma das primeiras grandes dificuldades que a igreja teve de entender foi a natureza da pessoa de Cristo, né? Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O gnosticismo, o docetismo, que eram a vertente do gnosticismo, o neoplatonismo, não, por serem fundamentados na filosofia grega, na filosofia helênica, era quase que impossível desses dois grupos aceitarem o fato de que Jesus ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por quê? Porque esses grupos, né, inclusive foram combatidos pelo apóstolo Paulo e principalmente pelo apóstolo João, esses grupos tinham dificuldade em admitir que Jesus ele era verdadeiramente homem. Por quê? Porque esses grupos entendiam que toda a matéria era má. Então, é importante a gente entender isso, meus queridos.
a visão que nós temos das coisas, a cosmovisão, a visão da matéria, a visão das coisas criadas, a visão da criação e a visão do Criador, que é Deus, ela precisa estar estritamente relacionada aos ensinos de Cristo, fundamentados na palavra de Deus. Então, a gente não pode buscar subterfúgios, seja na filosofia, seja na própria teologia, para estabelecermos doutrinas principais. As doutrinas bíblicas, elas precisam ser bíblicas, elas são adjetivadas como bíblicas, não é à toa. Elas precisam ser bíblicas. Por que surgiu o arianismo? Por que surgiu o neoplatonismo? Por que surgiu o docetismo? Por que surgiu até mesmo o ebonismo? Que nós já estudamos, eu não vou repetir, é só você assistir os vídeos anteriores. Por que surgiu? Porque justamente as pessoas buscavam, fora da Bíblia, explicações para a cosmovisão da criação e do Criador, ou das coisas materiais, do mundo sensível e do mundo espiritual. Então, essa questão, essa visão, é isso que eu entendo. O entendimento, é isso que eu quero que você entenda. Você aí da comunidade evangélica Geração da Conquista e você do YouTube. O entendimento que nós precisamos ter das coisas criadas, do mundo material, do mundo espiritual, da cosmovisão que a gente tem das coisas, ela precisa ser bíblica. Porque se nós buscarmos explicações em fontes extra-bíblicas, fatalmente nós vamos errar. É isso que eu estou falando para você. Fatalmente nós vamos errar. Nós vamos ver, no estudo da história da igreja, nós vamos ver que surgiram várias, e hoje nós convivemos com isso, né? Nós convivemos hoje com batismo infantil, nós convivemos hoje com ceia do Senhor e batismo infantil e casamento com a questão dos sacramentos, nós convivemos hoje, por exemplo, com a adoração a santos. Tudo isso surgiu durante a história do cristianismo, vamos colocar esse cristianismo entre aspas. Por quê? Porque as pessoas começaram a buscar em fontes extra-bíblicas, é isso que é importante entender. As pessoas começaram a buscar em fontes extra-bíblicas ou fora da Bíblia explicações que a Bíblia já havia dado. Esse é um ponto. Segundo ponto é que nós precisamos entender que, como a Bíblia é a nossa única fonte de regra e prática, de doutrina e prática, então ela é a única fonte, ela é a única origem do nosso conhecimento, precisa ser a Bíblia. Né? Fora da Bíblia você vai se perder. Fora da Bíblia você vai se confundir. Ah, pastor, mas existem situações que a Bíblia se cala, existem situações que a Bíblia não revela. Aí entra naquilo que a própria Bíblia fala. Há coisas que não foram reveladas para nós porque não há necessidade de serem reveladas para nós. Amém? Então, a gente precisa entender isso, meus irmãos. A gente precisa convergir única e exclusivamente para a realidade da palavra de Deus. Então, voltando, eu gostaria de falar com você sobre. Nós falamos sobre a pessoa de Cristo, iniciamos no domingo passado sobre Cristo e os evangelhos. Hoje, Cristo e o evangelho. A gente viu que evangelho sem Cristo não é evangelho. O evangelho ele é fundamentado na pessoa e na obra de Cristo. Fora da realidade de Cristo, não há verdadeiro evangelho. É isso que precisa ser entendido. Bem? Hoje eu quero falar com você, eu quero ler na Bíblia com você alguns textos sobre
Jesus Cristo, o homem, ou seja, Jesus Cristo, verdadeiramente homem, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus. E eu quero estudar com você alguns textos que vão nos introduzir a esta realidade, que Jesus Cristo ele era verdadeiramente homem, né? Ele foi o Jesus histórico, o porquê que ele teve que vir aqui, é isso que é importante a gente entender, meus amigos. O porquê que Cristo teve que vir aqui, o porquê que Cristo, esse Cristo histórico, Cristo, a pessoa de Cristo, o homem Jesus, né? O homem Jesus, ou seja, Deus, o Emanuel, né, o Deus conosco, ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele deixou a sua glória, a própria Bíblia fala isso, que ele deixou a sua glória e ele se fez carne e passou e padeceu as mesmas dificuldades que nós padecemos. A única diferença é que ele as padeceu sem pecado. Jesus ele não tinha pecado, nós não. Nós já nascemos, né, no pecado. Jesus não, Jesus ele não tinha pecado. Mas ele se fez homem, ou seja, ele viveu a humanidade. É isso que nós precisamos entender. Tanto é que, teologicamente, essa realidade do fato de Jesus Cristo ter vivido, ou seja, de Deus, Deus viveu a nossa humanidade. Isso, teologicamente, chama-se de estado de humilhação. Jesus Cristo veio, deixou a sua glória, se humilhou, veio à terra, se fez carne, nasceu segundo a tradição humana, segundo a lei, né? A gente vai ver isso. E ele viveu, ele teve infância, teve adolescência, né? Teve juventude, entrou na idade adulta. Então, todo esse processo Jesus viveu, contudo, sem pecado. Então, é importante a gente entender isso, queridos, de uma vez por todas. A gente precisa entender o fato de que Jesus ele viveu essas coisas, né? E por que que ele precisava viver essas coisas? Mas vamos ver o que que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. No Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é
impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, amado, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, nesse relato aqui do Lucas, é que o nascimento de Jesus, e é isso é importante a gente entender isso. Por que que Jesus, em Romanos, vá lá para Romanos, vá lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, a gente leu lá em Lucas, né? Como é que se deu o nascimento de Jesus? Agora, por que que o nascimento de Jesus foi daquela forma? Por que que o nascimento de Jesus foi daquela teve aquela característica? Maria era virgem, ela não teve relação sexual com homem nenhum, e ela se achou grávida, o Espírito Santo desceu sobre ela, ou seja, ela teve o Jesus foi resultado de um nascimento sobrenatural, ok? Jesus não veio ao mundo pela vontade do homem, ou pelo desejo do homem, ou por uma necessidade fisiológica do homem, né? Quando eu digo homem, é sentido genérico, homem e mulher, né? Não foi pelos meios normais da humanidade, é isso que a gente precisa entender. Jesus Cristo foi resultado, Jesus Cristo, o homem. Preste atenção, igreja. Jesus Cristo, o homem, foi resultado de um ato sobrenatural da vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aí diz respeito a quê? A nós, né? Que somos descendentes do primeiro casal, Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Olha só, a Bíblia é muito clara, verso 12, de Romanos capítulo 5. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, pois por um pecado, veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, por que o nascimento de Jesus Cristo ele se deu desta forma? Por quê? Porque os apóstolos, né, os homens de Deus, né, e a Bíblia, revelado, né, esse entendimento revelado pela palavra, entendia que a nossa ligação com Adão, a nossa ligação com Adão, essa ligação orgânica com Adão, né, traducionou a realidade do pecado para todos nós. Né? O pecado, então, ele passa, é o chamado pecado de Estado. Né? Não esqueça, pecado de Estado, pecado de intenção e pecado de ato. Né? Pecado de Estado, disposição e ato. Então, o que é o pecado de Estado? É o fato de sermos frutos do pecado, ou seja, nós nascemos pecadores, por quê? Porque o primeiro casal pecou. Então, nós somos descendentes de uma raça caída, de uma raça que está caída na realidade do pecado, realidade esta estabelecida na queda, descrita em Gênesis capítulo 3. Quando o homem cai, em Gênesis capítulo 3, esta realidade de queda, impulsionação, chancelada pelo pecado, ele passa, ou seja, toda essa realidade de pecado passa para a todos os homens. Então, Maria era pecadora, José era pecador, né? Davi era pecador, Abraão era pecador, Daniel era pecador, João Batista era pecador, Isabel era pecador, Zacarias era pecador, todos os grandes homens e mulheres, descendentes de Adão, eles são pecadores. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí é todos. Todos aqueles que se unem à descendência de Adão. Jesus, como nós lemos aí em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, Jesus, querido, ele nasce, né? Ele se fez homem, só que ele quebra esta relação, ele quebra este traducionismo, ou seja, o pecado não é traducionado para a realidade de Cristo, por quê? Porque ele quebra isso. O nascimento de Cristo não foi o nascimento de Cristo, o homem, ele não foi um nascimento natural, foi um nascimento sobrenatural. Então, quando Jesus vem ao mundo, quando o Jesus histórico vem ao mundo, ele vem ao mundo com a intenção, né, e com a missão de inaugurar uma nova realidade. A realidade de dentro da história, mostrar a graça de Deus dentro da história. Então, Jesus, dentro da história aqui, ó, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Verso 34 de Lucas, capítulo 1.
Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Ou seja, Maria, ela pergunta ao anjo: olha só, como é que isso vai acontecer? Como é que vai se gerar um novo ser humano? Como é que vai vir ao mundo um novo ser humano se eu sou virgem? Ou seja, se eu não tive relacionamento sexual com nenhum homem, se pelos meios naturais, né, isso é impossível. É como se Maria tivesse falando isso para o anjo. Como é que vai ser isso? Se pelos meios naturais isso é impossível. Porque eu não posso ficar grávida por mim mesma. Eu não tenho essa condição. Eu preciso de um homem para me tornar, para engravidar, para gerar um novo ser humano, para gerar um ser humano, é necessário um homem e uma mulher. Mas isso no meio natural. Só que o meio natural está contaminado com o pecado de Adão, o pecado da raça, o pecado de Estado. O que Deus faz? Verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no sexto mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Olha só que coisa tremenda. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que acontece comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, amados, coisa maravilhosa isso aqui. O anjo falou assim, ó, para Deus, obrigado, para Deus, nada é impossível. Deus, em seu Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, decidiu em Jesus, gerar, gerar, né? Ou introduzir a realidade de uma nova geração. Então, Deus, pelo seu poder, decidiu fazer surgir dentro da história um homem sem pecado. Que homem sem pecado é esse? Jesus. Está entendendo isso? É isso que a Bíblia mostra, meus irmãos. É isso que a Bíblia declara. Tá? Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que declara isso. Ok? Vamos continuar lendo? Verso 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz, ao filho que você dará à luz. Porque sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, meus amados, aqui a gente vê Maria visitando Isabel, né? E aí Isabel e Maria eram parentas. Isabel, na velhice, ficou grávida, grávida de quem? De João Batista. João Batista foi aquele profeta do Novo Testamento que Jesus falou que daqueles nascidos de mulher não há ninguém superior a João Batista. Então, João Batista foi aquele que foi preparar o caminho do Senhor. João Batista e Jesus, historicamente, eram primos. Ou seja, humanamente falando, a nível de parentes, eles eram primos. Só tinha uma diferença. João Batista, ele nasceu resultado, né, da ação de Deus, porque Isabel
ela era estéril, mas ela surgiu de modo natural. Zacarias, esposo de Isabel, coabitou com ela, teve relações sexuais com ela, e ela concebeu e deu à luz a ela concebeu a João Batista. Perceba que o nascimento, o processo geracional de João Batista, ele foi o processo geracional natural, diferentemente de Jesus, ok? E aí a Bíblia ela continua, né? Então disse Maria: minha alma agradece ao Senhor e meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Então, Maria, escuta, crente, Maria aqui está declarando que Deus é o Salvador dela. Ou seja, Maria, ela se reconhece como pecadora, se reconhece como alguém que precisa da graça de Deus. Por isso que ela fala assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Então, quando ela diz assim, meu Salvador, duas coisas. Ela se reconhece como pecadora e ela se reconhece como alguém que precisa da graça de Deus. Ok? Então, a Bíblia, ela jamais declarou que Maria ela não tinha pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia declara que Maria era uma pecadora, como José era pecador, como João Batista era pecador, como Isabel era pecadora, como Zacarias era pecador, mas todos eles foram alcançados pela graça de Deus. Todos eles se tornaram filhos e filhas de Deus pela graça de Deus, mas eles eram pecadores. Por quê? Porque o nascimento dessas pessoas se deu de forma natural, ao contrário de Jesus, que foi o único cujo processo geracional foi sobrenatural. Verso 48. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o teu servo, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os seus antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ok, meus irmãos? Se a gente dá um pulinho agora para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Olha só que coisa interessante. Veja que o cuidado que Lucas tem de colocar dentro da história, dentro de um momento histórico, o nascimento de Jesus. Então, Jesus veio ao mundo, né, dentro de um processo geracional cuja concepção foi sobrenatural, mas a partir daí o processo todo foi natural, ele seguiu a forma natural, ele se gerou no ventre de Maria, né? E ele foi crescendo ali, Jesus foi crescendo normalmente, deu os 9 meses, deu o tempo de dar à luz, né? E tudo ocorreu de forma natural. O processo geracional é que foi
sobrenatural. Por quê? Porque Jesus precisava nascer sem pecado para cumprir a justiça de Deus e assim a graça de Deus, através de Cristo, se manifestar Salvador a todos os homens. Mas perceba que, olha só, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano, ou seja, imperador era quem? César Augusto. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, ou seja, Quirino era governador da Síria. E o que dizia o decreto? Que todos iam à sua cidade natal a fim de alistar-se, ou seja, o decreto dizia que todos tinham que ir à sua cidade natal para se alistar, fazer um recenseamento. É como o IBGE faz o levantamento de quantos habitantes tem. Talvez César Augusto quisesse fazer isso lá naquela época. Foi feito isso, foi feito um recenseamento. Olha o verso 4 do capítulo 2 de Lucas. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, meus amados, se você olhar o mapa, né, ele sai então de Nazaré. José morava em Nazaré, que é o norte, parte norte do território, né, de Israel, e ele desce lá para o sul, para uma cidade pequena, mais ou menos aí uns, talvez de 20 a 30 quilômetros de Jerusalém, pertinho de Jerusalém, uma cidadezinha pequena chamada Belém, que era a cidade natal dele. Então ele sai lá do norte, vai lá para o sul. Para quê? Para cumprir o decreto de César. Vamos lá, vamos continuar? Ele foi a fim de alitar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, estando lá onde? Em Belém, Jesus nasce em Belém. O pai dele era, o pai e a mãe eram da tribo de Judá, né? Porque Davi era da tribo de Judá, da linhagem de Judá. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Jesus, segundo, segundo a sua, segundo a sua, segundo a sua história, segundo a sua linhagem humana, é isso que é importante entender. Segundo a linhagem humana, ele teve como pai José, como mãe Maria. E esses dois pertenciam à tribo de Judá. Então Jesus era da tribo de Judá, ok? E aí, o verso 6 diz que lá, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então Jesus nasceu da mesma forma que nascem os nenéns, ou seja, dentro da história, cumprindo aí todo o processo geracional humano. Então Jesus ele nasce um bebê. Isso que é importante a gente entender. Verso 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Então Jesus nasce 8 dias depois, né? Conforme a lei de Moisés. Olha só que coisa tremenda. Conforme a lei de Moisés, José e Maria eram da tribo de Judá, eram judeus, né? Seguiam a lei de Moisés, cumpriam os ritos da lei mosaica, conforme os ritos da lei mosaica, Jesus foi ao 8º dia circuncidado como todo o menino, porque estava escrito na lei de Moisés. Ok? Então vamos lá? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino,
foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, olha só, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ok? Então, o garoto foi circuncidado, cumpriu-se o tempo da purificação, ou seja, quando a feridinha ali, né, é, resultado da circuncisão, sarou, né, cicatrizou, levaram o menino para onde? Para o templo, para apresentá-lo. Então, veja, meus amados, que isso aqui é a história da infância de Jesus. Ele passou por todos os ritos, ele passou por todas as realidades que qualquer criança, qualquer judeuzinho que nascesse ali naquela época, ia fazer a mesma coisa. Se os pais seguissem fielmente a lei de Moisés, José e Maria eram um casal que seguia a lei de Moisés, eles cumpriram toda a lei. Então perceba que Jesus, por isso que a Bíblia, ela mostra Jesus como perfeitamente homem. Jesus era homem, homem em todo o sentido da palavra, com exceção do pecado. Então Jesus era um homem perfeito, por quê? Porque ele não tinha pecado. Agora ele era um homem, com as necessidades de um homem, com as limitações de um homem. Mas como, pastor? Jesus era Deus e tinha limitações? Sim, tinha limitações. Nós vamos ver, porque a Bíblia mostra isso. As limitações inerentes à natureza humana, porque Jesus, por livre e espontânea vontade, Paulo vai dizer isso, ele obedeceu a Deus, foi obediente até a morte e cruz, ou seja, ele obedeceu a Deus, ele se dispôs a passar pela realidade humana. E passar pela realidade humana diz respeito a ter as mesmas necessidades e limitações que o ser humano. Ou seja, mesmo Jesus sendo Deus, ele, por ele mesmo, por livre e espontânea vontade, por amor a nós, para cumprir a justiça de Deus e assim tornar a graça conhecida e manifesta a todos os homens, Jesus então passa por esse processo, por todo o processo, né? Então, feridinha sarou, eles levaram lá, olha, completando-se o tempo da purificação, ou seja, a feridinha causada pela circuncisão feita no verso 21, né? Eu estou lendo o verso 22 de Lucas, capítulo 2. Completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, feridinha sarou, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Amém? E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Amém? Onde é que está essa lei? Levítico, capítulo 12, verso 8. E aqui, meus amados, a Bíblia é tão maravilhosa que qual foi o sacrifício que José e Maria levaram? 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aí tem um monte de bobão na internet aí, um monte de gente boba, um monte de pastor bobo que fala que Jesus, a família de Jesus era rica. Jesus não nasceu numa família rica, Jesus nasceu numa família pobre. 2 rolinhas e 2 pombinhos era a oferta de uma família pobre. Você vai ler isso lá em Levítico, capítulo 12, verso 8. Vamos lá, vamos dar uma lidinha? Levítico, capítulo 12, verso 8. Vamos lá, vamos deixar a Bíblia falar?
Vamos lá? Vou ler do 1 ao 8. Vamos lá? A purificação após o parto. Olha só, uma coisa que estava prescrita na lei, eu estou lendo Levítico, capítulo 12, versos de 1 a 8. Uma coisa que estava prescrita na lei e foi feita dentro da história pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Importante a gente entender isso, tá bom? Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando a mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá de ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificado do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Pô, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia só falta desenhar. Tudo isso aqui Maria e José fizeram. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Neste caso, aguardará 76 dias para ser purificado do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo de sangue. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou a uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, eu vou ler de novo, tá? Se ela, ou seja, se a mãe, se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro pela oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Voltando aqui para Lucas. Qual foi a oferta que eles deram aí? Verso 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com a lei, com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Quem é que trazia 2 rolinhas e 2 pombinhos? A família, a mulher que não tinha recursos para oferecer um cordeiro. Então tem muito pastor aí, tem muito teólogo, muito enganador, muito cara de pau, né? Chega no púlpito e fala que Jesus veio de uma família rica, né? Que José, que carpinteiro naquela época era o equivalente a engenheiro hoje, né? E que eles viviam muito bem. Isso é mentira. O cara que ensina isso é um mentiroso, é um fraudador. Porque a Bíblia é muito clara. A mulher que não tinha recursos, ou seja, que era pobre, que não tinha condições. Então, Maria e José não tinham condições de oferecer um cordeiro. Oferecer o quê? 2 rolinhas e 2 pombinhos, como é previsto na lei. Tá bom, gente? Então, vamos crescer, gente. Vamos crescer. Vamos estudar a Bíblia. Seja enganado pelos outros, não. Então, perceba aqui que Jesus está cumprindo todas as etapas previstas na lei dentro da história. Ou seja, por isso que Jesus foi perfeitamente homem. Até esse cuidado de cumprir, né, tudo aquilo que era exigido por lei de um judeu, Jesus fez. Por quê? Porque mesmo sendo Deus, ele queria nos mostrar, através da revelação de sua palavra, que ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Verso 25.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, então Simeão, ele era um homem de Deus. E o Espírito Santo falou assim para ele: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, ou seja, antes de ver Jesus Cristo, antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, essa palavra Christos, que em grego é Christos, e no hebraico é Messias, significa ungido. Então, ungido do Senhor. Você não vai morrer antes de ver o ungido do Senhor. Né? Então, isso aí foi dito pelo Espírito Santo para Simeão. Verso 27 do capítulo 2 de Lucas. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino de Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para os gentios, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ok? Então, meus amados, olha aqui. Então, aqui nós vemos Jesus cumprindo toda a lei, Jesus sendo reconhecido dentro, Jesus, o menininho ali, né? Tinha poucos dias de nascido, talvez um pouquinho mais de um mês de nascido. Ele foi reconhecido por Simeão, foi reconhecido pela profetisa Ana como o Salvador. Lógico, tudo isso é revelação do próprio Espírito Santo. Mas perceba que aquele neném, que talvez estivesse ali no colo de Maria, né, ali, ele foi pego no colo por Simeão, ou seja, era um menino ainda. Simeão, pelo Espírito Santo, teve a revelação. Então percebe que Jesus perfeitamente homem. Ok? Vamos continuar? Verso 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, ou seja, 12 anos, Jesus aqui tinha 12 anos, já ali, final de junior, início da adolescência, 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram onde? No templo,
sentado entre os mestres, ouvindo-lhes e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus ficou no templo, né? 12 anos, ele estava no templo ali conversando com os mestres da lei, né? Com os anciãos admirados, porque aquele menino de 12 anos tinha um conhecimento extremamente profundo da lei de Deus. Talvez o conhecimento até maior do que eles, e isso aí estava causando admiração dele. Seus pais o encontraram no templo e Maria falou: Poxa, meu filho estava preocupado com você, nós há 3 dias estamos te procurando. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Isso é Jesus falando. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Ou seja, Jesus era obediente a seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, meus amados, perceba que Jesus aqui com 12 anos, crescendo, voltou para os seus pais, obedecia aos seus pais, era submisso aos seus pais, viveu uma vida familiar normal, uma criança normal, contudo sem pecado. Né? Capítulo 3, nós vemos já o ministério de João Batista, primo de Jesus, Lucas capítulo 3. Né? Lucas capítulo 3. Lá no verso 21, nós temos o seguinte relato. Quando todo o povo estava sendo batizado, ou seja, João estava batizando o povo, e você vai ver isso. Se você ler aí, Lucas capítulo 3, do 1 ao 20, você vai ver que João estava preparando o caminho do povo, anunciando arrependimento, pregando arrependimento e batizando aqueles que estavam se arrependendo. Num determinado momento, durante o ministério de João Batista, primo de Jesus, quando todo o povo, verso 21 do capítulo 3 de Lucas, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Né? E aí, a partir daí, nós vemos uma genealogia, né, de Jesus até Adão, até Deus. Né? Importante aí, meus irmãos. Jesus tinha 30 anos. Então, percebam, a partir daí, começa o ministério de Jesus. Então, perceba que a Bíblia, apesar de poucos relatos, isso que é importante a gente entender também, apesar da Bíblia pouco relatar sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus, nós temos alguns relatos também em Mateus, mas em Lucas nós temos esse compêndio mais denso, nesses detalhes mais finos sobre a infância de Cristo, sobre a realidade de Cristo como homem. Então, o desenvolvimento de Jesus foi uma criança, foi um neném, né? Tinha um corpo físico, porque pegou no colo, Jesus foi pego no colo, Jesus foi, mesmo como criança. E é isso que é importante a gente entender, porque esse foi um dos grandes erros cometidos lá
no início da igreja, ali nos 3 primeiros séculos da igreja, por Ário, pelos ebonistas, pelagianos, uma série de outros grupos que cometeram erros sobre a natureza humana de Jesus. Por quê? Porque não entenderam essa parte da Bíblia. Principalmente, meus irmãos, eu quero que você se atente principalmente à revelação contida em Lucas capítulo 2, a partir do verso 28 até o verso 40, onde nós temos aí o relato de Simeão e da profetisa Ana. Ali nós vemos que o Espírito Santo, escuta, crente, percebam que o Espírito Santo revela a Simeão, o Espírito Santo revela a profetisa Ana que aquela criança de meses que estava no colo de Maria ali no templo era o Salvador. Então isso aí é um relato cabal, meus irmãos, é um relato, eu reputo como um relato definitivo da humanidade de Jesus, que Jesus estava no colo. Ali não tinha como dizer que Jesus tinha um corpo etéreo, que Jesus era, não, ele se tornou Salvador depois, só no batismo, com alguns naquela época pregavam, alguns pregavam que Jesus não, ele se torna Salvador, ele se torna, né, o Cristo somente no batismo. Mentira, erro. Por quê? Porque a Bíblia prova por A mais B aqui, principalmente a Simeão. O Espírito vai falar assim: olha, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus. Então, desde o nascimento, desde aquele bebezinho de meses, no colo ali, de um mês e pouquinho, no colo de Maria, Jesus já era o Cristo. O Espírito Santo testificava que a realidade daquela criança, que dentro da realidade daquela criança, que aquela criança era de fato o ungido de Deus. Então perceba, amados, que o ungido de Deus cumpriu todas as etapas, todas as etapas. Então Jesus, ele nasceu conforme a lei, teve o parto lá em Belém, foi levado ao templo, foram feitas as obrigações contidas na lei, de acordo com as posses, de sua família, ou seja, era uma família pobre, então só podia levar dois pombinhos, duas rolinhas, ao contrário do que muito pastor, ao contrário de muito enganador fala que Jesus veio de família rica, a Bíblia fala ao contrário. E que o Espírito Santo testificou que aquela criança já era um ungido de Deus. Então, se aquela criança era um ungido de Deus, aquele menino de 12 anos continuou sendo ungido de Deus, e aquele homem de 30 anos que foi batizado por João continuou sendo ungido de Deus. Jesus nunca deixou de ser ungido de Deus. Jesus nunca tornou-se, dentro da história, ungido de Deus. Não, ele sempre foi o ungido de Deus. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver como os apóstolos entendiam, como a igreja primitiva entendia a humanidade de Cristo. Então, não perca o próximo estudo. Então, o estudo de hoje é História da Igreja e Eclesiologia. A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. Parte, se eu não me engano, 2, né? Porque a 1 foi... Hoje, a parte 2, a gente vai
ministrar a parte 3 na próxima semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estarei orando por você agora, para que Deus te abençoe. Paizinho, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu ensino. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que nos deste. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo veio aqui a este mundo morrer por nós. Ele se fez homem, perfeitamente homem, viveu as nossas dificuldades, como diz lá em Hebreus, para se tornar de fato, para mostrar a todos nós que é possível seguir a Deus, mesmo sendo homem. Senhor, muito obrigado. Posso estar conosco. Abençoe aqueles, ó Pai, que vão contribuir para a tua obra, através dos dízimos, através das ofertas lá em Manaus. Abençoe aqueles também que vão contribuir através da chave Pix que vai aparecer aqui nesta tela, da chave Pix, do QR Code, aqueles que vão contribuir através do YouTube. Senhor, abençoe todas essas pessoas que vão contribuir para a tua obra. Possas multiplicar, ó Pai, as bênçãos e a provisão e a prosperidade sobre cada um deles. Muito obrigado, Jesus. É o que nós pedimos e o fazemos em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.